Capítulo 1 do livro Aconteceu na Casa Espírita. Infiltração programada. Em estranha cidade do plano espiritual inferior, congregavam-se espíritos obsessores com as mais perversas intenções. Reunidos em sombria praça, traçavam diretrizes de perseguição e destruição de respeitável instituição espírita. Entidades recém-desencarnadas perambulavam lunáticas pela estranha região, semi-encravizadas por mentes maléficas que as transformavam em verdadeiro material humano de desequilíbrio. Estes infelizes permaneciam junto aos obsessores por guardarem compromissos espirituais intensos diante daqueles que se dedicavam à prática do mal. A psicosfera da cidade bizarra era densa, triste, angustiante e depressiva, resultado dos pensamentos de seus habitantes. Júlio César, na condição de chefe, conclamava do centro do largo os obsessores que circulavam em torno do jardim de pedras, com as seguintes argumentações: avante, amigos, o trabalho nos espera. Não podemos mais perder tempo, é necessário agirmos agora, ou então o trabalho de anos será perdido. Qual é a missão? Perguntou Gonçalves, um dos comparsas imediatos de Júlio César. A missão, respondeu o sinistro orador, é de infiltração espiritual. Estamos de longa data planejando invasão, domínio e destruição de uma grande casa espírita. Quando o adversário, chefe, pronunciou estas palavras, extensa turba de espíritos fanáticos correu para junto do seu perseguidor, mestre, ouvindo atentamente enquanto a novidade corria, relampejante, entre os habitantes do estranho município. Verdadeira falange de adversários da bondade se apresentou diante do líder perverso, animando a transmissão destas terríveis orientações. Tenho aqui o relatório atualizado e manuseado desejado material. Puxou longa lista com estatísticas de trabalhos espíritas, lendo segundo depois em voz alta estes dados. Somente este ano, 2.500 espíritos que estavam sob o comando foram violentamente arrancados de nós e se converteram ao Nazareno, com auxílio da mediunidade falante, do diálogo enganador e da interferência dos emissários do bem. Cerca de 3.000 encarnados que permaneciam sob severos processos obsessivos tiveram o equilíbrio readquirido graças à odiosa intervenção das entidades da luz. Multidões estão encontrando naquela casa maldita tranquilidade e conforto espiritual para que nós... Eles são abomináveis. Mais de 4.000 entrevistas, aproximadamente 20.000 vibrações, centenas de palestras transmitindo a doutrina espírita e os ensinos de Jesus, exaltando o bem e o amor. E ainda tem mais, continuou o expositor das trevas, imprimindo nas palavras raiva e inconformação. Mais de 15.000 passes transmitidos, dos quais 70% tiveram efeitos muito positivos sobre pessoas. 200 enfermos, impossibilitados fisicamente de comparecer à instituição, receberam a visita fraterna e o fluido terápico quanto à nossa vontade. E não acaba aí.
insistiu o malfeitor, completamente admirado. Gestante, crianças, jovens, andarilhos, etc., receberam na casa espírita o concurso caridoso, isso sem contar as obras sociais que promovem largamente a criatura humana. O centro em questão é um dínamo de benemerência. Se com a nossa interferência eles produzem assustadoramente, imagine se deixássemos o caminho livre. Por isso é preciso continuarmos, redobrarmos nossos esforços a fim de acabarmos com essa tolice de caridade. A absurda preocupação com o outro e, acima de tudo, com essa inaceitável proposta de renovação moral trazida pelo Cristo, que exige demais dos seres humanos. Recebemos de nossos superiores mais de 8.000 solicitações. Tenho comigo os apontamentos e, lançando ao vento alguns papéis, continuou irritado. Vejam, requisições de obsessão, memorando, solicitando prioridades, inúmeras ordens de serviços são cumpridas e sem contar com as infinitas reclamações. Como vem, nossa incompetência está declarada. É preciso estarmos organizados para desestruturarmos a instituição espírita que nos atormenta, permanecermos desacreditados junto aos nossos superiores e creio que nenhum de nós gostaria de desafiá-los ou de desapontá-los. Todos sabemos que a ira que nos perseguirá eternamente se falharmos. Todo cuidado é pouco, advertiu o organizador do mal. Se não formos cautelosos, espertos e inteligentes, poderemos cair nas garras dos emissários da luz, que fazem verdadeira lavagem cerebral, propondo-nos um bem-estar falso, com o objetivo de escravizarmos de novo na Terra através da reencarnação. E como vamos agir? Perguntou um desnorteeiro bastante animado. Por acaso vamos fazer os objetos se movimentarem? Atiraremos pedra como os efeitos e aos eleitos do Senhor? Assassinaremos alguém? E da turba, uma infinidade de sugestões maléficas foram proferidas, entre algazarra e uma pseudo-alegria que envolvia a legião desordeira. O líder fanático precisou interromper a agitação, alertando: não será assim. Nosso trabalho está dentro de certos limites. Leis universais regulam a nossa influenciação. E a casa espírita a qual desejamos invadir dispõe de proteção espiritual. Milhares de espíritos superiores em incessante trabalho do bem, além de entidades sublimes, garantindo-lhes extraordinário auxílio. Nossa atuação, prosseguiu o planejador das sombras, será na surdina. Trabalhemos silenciosamente, ocultamente, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamento, estimulando as irritações, o ciúme, a fofoca, a indignação, os melindres, a disputa de cargos, funções, tarefas e etc. Temos aí um vasto campo de atuação junto à inferioridade humana. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Engraçado é que eles, os encarnados, dizem que, tempo em tempo, nós os chamamos de obsessores. Promovemos ondas de influenciação negativa, retirando os anjinhos do caminho do bem. Eles é que
de tempos em tempos, abrem brechas. Nós apenas aproveitamos os deslizes e os descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. A propósito, continuou o malvado pregador, esse é o único modo de penetrarmos na instituição, a única forma de não sermos barrados pelas correntes protetoras, pois que os mensageiros dos bem não podem violar o livre-arbítrio dos adeptos de Cristo. Os espíritos do mais alto sempre dizem que do mal tiram o bem, que nossa entrada é permitida porque servirá de teste para muitos dos frequentadores e trabalhadores da casa. Contudo, enquanto elas, as entidades evoluídas, aguardam a aprovação dos seus pupilos no campo das provas, nós apostamos na reprovação dos tutelados. Temos de valorizar o momento, pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Muitos envolvidos com os problemas materiais esquecem de se vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões e etc. Entrando naturalmente em nossa faixa vibratória, autorizando-nos o processo de influenciação e, na maioria das vezes, para nossa satisfação, nem se lembram da oração, que poderia nos afastar completamente, rompendo os nossos propósitos. A falange das trevas estava magnetizada pelas palavras do mandante. Quando Júlio César percebeu que já havia estimulado quantos necessitava para a implantação das suas ideias, entoou este grito de guerra: avante! Para aquela odiosa casa espírita, o momento do apocalipse, do acerto de contas, do juízo final e da destruição chegou. Eles próprios se autodestruirão. Terminando o discurso maligno em tom de oratória, o obsessor fanático foi aplaudido, aclamado e carregado pelos comparsas, enquanto a multidão cantava hino exótico, enaltecendo as forças das trevas, ao mesmo tempo em que gritos alucinantes de combate corriam sinuosos, encontrando eco no coração iludido dos obsessores. E sob influência sonora de alucinante marcha hipnótica que incentivava a destruição, a legião dos adversários do bem embrenhou-se pelas ruas estreitas da esquisita cidade, preparando-se para o terrível processo de infiltração. Dias depois, na casa espírita, o trabalho seguia normalmente. No plano espiritual, porém, os instrutores responsáveis pelo centro recebiam a notícia: vamos ter mais uma tentativa de invasão dos adversários do bem, comunicou Joana, uma das cooperadoras espirituais do centro. Acabamos de socorrer um espírito desequilibrado que prestava serviço à extensa turba de obsessores, tendo se libertado da influência negativa. Narrou-nos, com riqueza de detalhes, diabólica palestra que o já conhecido Júlio César realizara em sua cidade sinistra, almejando mais uma vez destruir a obra do bem. O mentor tratou de apaziguar os tarefeiros espirituais, solicitando marcar-se reunião com todos os colaboradores desencarnados, com o objetivo de informá-los a respeito da possível invasão. Término do primeiro capítulo do livro Aconteceu na Casa Espírita.